Olá, aqui é o Lucas do canal Quem é Satoshi. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mineração, que é um elo muito importante do Bitcoin que une o Bitcoin, que é uma moeda digital, com o aspecto físico do Bitcoin. É o lastro entre a parte digital do Bitcoin e a parte física dentro da realidade tangível, digamos assim, do Bitcoin. Nós vamos falar mais especificamente no vídeo de hoje sobre o que é a mineração, como é que ela funciona, a importância dela e se ainda vale a pena minerar Bitcoin em casa ou se já não vale mais a pena, se já não é mais lucrativo, certo? Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar, é claro, à vontade na seção dos comentários. Bom, eu gerei um resumo aqui então sobre os principais pontos que a gente vai abordar hoje e eu vou comentar aqui com vocês, mas eu gostaria de salientar esse aspecto que é muito importante. Basicamente, o Bitcoin ele é a moeda na era digital, certo? Existe inclusive um livro do Fernando Urrich com esse nome. E justamente o que une o Bitcoin, que é um dinheiro digital, é um dinheiro totalmente na internet, com o mundo tangível, digamos assim, é exatamente a mineração, porque é necessário energia para a mineração e daí existe essa certa interação com o mundo físico, e isso é fascinante. Então vamos falar sobre isso. Bom, basicamente, o que é mineração? Em síntese, a mineração é um processo que valida as transações e mantém a rede Bitcoin funcionando. É fundamental aí para a manutenção do Bitcoin, não é um desperdício, porque o Bitcoin não seria nada sem a mineração. Os mineradores, então, agrupam transações em blocos e adicionam à blockchain do Bitcoin, onde eles ficam registrados aí para sempre. Esse trabalho exige poder computacional e é recompensado com novos blocos. É o que garante a descentralização, segurança e escassez do Bitcoin. E as recompensas dos mineradores, elas são reduzidas pela metade a cada halving. Então, o período onde a gente chama de halving, que acontece mais ou menos ali de 4 em 4 anos, é quando as recompensas dos mineradores caem pela metade, e é justamente por isso que o Bitcoin ele tem uma inflação decrescente, diferente das moedas fiduciárias que tem uma inflação crescente e por isso a gente vê o poder de compra sendo diluído ao longo do tempo. Então as moedas fiduciárias fazem com que o nosso poder de compra seja cada vez menor ao longo do tempo e o Bitcoin faz exatamente o contrário, certo? Pelo menos é isso que a gente vê até agora. Como que funciona a mineração? Então, basicamente, a gente tem milhares de máquinas, né, que competem para resolver um desafio matemático. Quem resolve primeiro minera o próximo bloco e ganha uma recompensa. A recompensa desde o último halving aí de 2024 é agora de 3.125 bitcoins por bloco. Isso mostra um pouco aí da questão de oferta e demanda do Bitcoin. Para quem conhece um pouco aí de economia, sabe que o preço de qualquer ativo depende da oferta e da demanda. E basicamente, as recompensas dos mineradores aí dizem muito acerca da oferta de Bitcoin, né? Quando a oferta de Bitcoin para os mineradores era muito maior, o preço do Bitcoin era muito menor. É uma questão de teoria dos jogos muito bem pensada, por sinal, e que funciona de uma forma incrivelmente correta, certo? A dificuldade, então, de mineração se ajusta a cada 2016 blocos, que dura aí em torno de 14 dias. Bom, e aqui um termo técnico, né, hash rate, se você está há um pouco mais tempo de Bitcoin, você já deve ter ouvido esse termo, que é basicamente a medida do poder computacional total da rede que vem crescendo. Isso aqui também é fascinante, porque hoje em dia o hash rate, ou seja, a força computacional do Bitcoin, supera a maior parte das grandes empresas e grandes centros de inteligência, inclusive governamentais do mundo. Então é um poder computacional descomunal e isso torna a rede do Bitcoin muito mais robusta, porque justamente existe esse lastro com a realidade, entre aspas, né, o mundo físico. Então existe uma restrição física aí para fazer determinados ataques com o Bitcoin e conforme o tempo vai passando, conforme a hash rate do Bitcoin vai aumentando e conforme o preço do Bitcoin vai aumentando, fazendo com que as recompensas decrescentes aí em números de Bitcoin sejam relevantes para os mineradores ao longo do tempo, porque as recompensas vão caindo a cada halving, mas o preço do Bitcoin vai subindo. Então vocês percebem como as engrenagens se encaixam de uma forma fantástica. Vale dizer aí que o Bitcoin não foi uma criação do nada, certo? A gente já falou um pouco sobre a história do Bitcoin em outros vídeos, então várias tentativas foram feitas. E na verdade, aqui com o Bitcoin foi o projeto que realmente deu certo. Então, realmente não foi alguém genial que pensou em tudo isso do nada, mas sim uma continuidade de vários projetos que culminou no Bitcoin, que realmente foi a moeda digital que funcionou aí, que veio para mudar todo o sistema financeiro global. É isso que já está
acontecendo. Bom, então dito isso, agora que você já entendeu um pouquinho mais sobre o que é mineração e como funciona, será que ainda vale a pena minerar em casa? E a resposta é a seguinte: até é possível minerar Bitcoin em casa, mas não vale a pena. Por quê? Porque o consumo de energia é muito alto e computadores comuns então têm hash rate insignificante, certo? Lembra daquela força computacional? A força computacional do seu notebook, do seu computador não tem um poder que faz com que vale a pena minerar o Bitcoin. Essa chance de ser recompensado é muito pequena. O custo de energia, então, acaba sendo maior do que os ganhos na maioria dos lugares. Então, hoje a mineração é dominada por grandes empresas com máquinas específicas, os ASICs, né? Energia barata e estrutura profissional. Lembrando que isso não necessariamente faz com que o Bitcoin não seja descentralizado, porque o que garante aí a descentralização do Bitcoin é a possibilidade que qualquer um tem de rodar um nó de Bitcoin. E aí sim, você pode rodar um nó de Bitcoin no seu notebook velho e você provavelmente vai conseguir, certo? É muito mais fácil você rodar um nó e aí sim isso garante a descentralização do Bitcoin. Então mesmo se a mineração aí não for tão descentralizada, os nós aí sendo descentralizados ou pelo menos tendo essa possibilidade acabam garantindo também a descentralização da rede. Bom, falando um pouco agora sobre mineração industrial, a gente tem gigantes aí da mineração. Aqui tem alguns exemplos de grandes empresas aí mineradoras e temos também países aí que costumam ser conhecidos por minerar Bitcoin. Por vários motivos, né? Seja por energia barata, por uma condição aí térmica, enfim, vamos explicar um pouquinho mais. Então aqui os principais países que hoje em dia mineram Bitcoin, temos Estados Unidos, temos Cazaquistão, temos China, temos Rússia e temos Canadá. E aqui cabe uma observação interessante: a China já tentou banir a mineração de Bitcoin e eles não conseguiram. Isso mostra aí o quão antifrágil é o Bitcoin. Eu me lembro que na época em que a China tentou banir a mineração do Bitcoin, se eu não me engano, ainda era o segundo país que mais minerava Bitcoin. Então, mesmo tendo todo esse lastro com o mundo físico, sendo um dos principais pilares, um dos pilares onde é mais fácil atacar o Bitcoin, mesmo a China sendo uma grande potência, eles não conseguiram ter sucesso nesse ataque e, eventualmente, ficou claro que isso era praticamente impossível. É uma tecnologia extremamente antifrágil. Então são os principais países que mineram Bitcoin. Por que isso acontece? Então, porque eventualmente a energia é mais barata ou excedente, então surgem grandes operações, certo? Eventualmente algumas pessoas fazem coisas até consideradas ilegais, né? Então eles acabam se aproveitando aí de uma energia, tentando não pagar a conta e por aí vai. E é claro que isso não é correto, certo? Então existe essa questão, basicamente é um trade-off entre energia e entre algumas outras características, como por exemplo a questão do frio, né? Locais frios são vantajosos porque o custo de resfriamento das máquinas, que geralmente é considerável, acaba sendo mais baixo, né? Justamente porque o local já é frio e não é necessário gastar tanto com o resfriamento das máquinas. E aqui outro aspecto que é fantástico também, que é sobre a mineração e energia ociosa. Então, basicamente, a mineração é uma consumidora flexível de energia que pode aproveitar aí a energia que seria desperdiçada. Então, basicamente, por exemplo, né, gás queimando em poços de petróleo, hidrelétricas com excedente, sobra de energia solar ou eólica fora do horário de pico. E isso, então, ajuda a viabilizar novos projetos energéticos, como usinas em locais remotos, como floresta, desertos, modelos off-grid com venda de energia para mineração no início, expansão de energia limpa usando Bitcoin como cliente inicial, e o resultado disso é o melhor uso de energia global, menos desperdício e incentivo à inovação energética. Se a gente observar aí o progresso tecnológico da humanidade, vários indicadores como a redução da mortalidade infantil, aumento aí da capacidade de leitura das pessoas, alfabetização e várias condições de qualidade de vida, a gente consegue traçar um certo paralelo entre energia, ou seja, quanto maior a produção de energia de uma sociedade, do mundo, maior a capacidade dela, em tese, né? Existe uma certa relação entre a capacidade dessa sociedade de se desenvolver. Então, o Bitcoin, possibilitando uma mineração aí mais flexível, aproveitando fontes de energia que anteriormente seriam desperdiçadas, pode dar esse boom aí no desenvolvimento tecnológico da humanidade, o que seria incrível. Além do aspecto de trazer um dinheiro bom, certo? Tem um livro do Saifedean Ammous que fala muito sobre isso. Aliás, dois, o padrão Bitcoin e o padrão Fiat, né? O Saifedean Ammous
Tem vários vídeos, inclusive, para quem consome conteúdo em inglês, falando sobre isso, explicando como que uma moeda boa faz com que uma sociedade possa se desenvolver melhor também. Mas a gente tem também a questão da energia. Então o Bitcoin ele é fascinante por diversos aspectos. Pela questão da energia, pela mineração, que acaba aproveitando uma energia ociosa, trazendo novas fontes flexíveis aí de energia, aproveitando fontes de energia que seriam desperdiçadas. Então, são várias coisas aí muito interessantes sobre o Bitcoin. Não é só o number go up que se fala, né? Não é só o preço subindo. Claro que o preço subindo é um dos fatores que atrai muita gente, mas existem outros aspectos muito interessantes. Falando um pouco sobre investimentos corporativos aqui, empresas como Google, Amazon, Microsoft, BlackRock, então uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, estão atentas já, né, como seria inevitável, e investem em infraestrutura ligada à mineração, avaliam o uso de inteligência artificial, blockchain e energia limpa, e algumas compram participação em mineradoras ou fazem parcerias energéticas. Então o interesse está crescendo basicamente porque o Bitcoin é uma reserva de valor global, é um incentivo aí à eficiência energética, que é um fator muito interessante e poucas pessoas falam, e é um setor cada vez mais institucional, como não poderia deixar de ser. É claro que o Bitcoin ele é descentralizado, ele é antifrágil, mas as empresas aí, por uma questão de teoria dos jogos, elas não precisam gostar aí da tese do Bitcoin, das ideias de liberdade, da descentralização, de trazer de novo o dinheiro e o poder aí para os indivíduos, mas simplesmente por uma questão de teoria dos jogos, é algo que se valoriza ao longo do tempo, pelo menos até agora, é algo que vem ganhando relevância, então as empresas, elas inevitavelmente, gostem elas ou não, elas estão aí se adaptando ao Bitcoin. Tem várias empresas, inclusive, que criticavam o Bitcoin no passado e agora tiveram que adotar, certo? Então é uma questão aí quase que inevitável. Seria como, por exemplo, um país não adotar internet, ele provavelmente se tornaria obsoleto em termos tecnológicos, econômicos, iria perder aí as pessoas mais produtivas e perder capital para outros países. Então é uma questão de teoria dos jogos. Bom, então aqui terminando com uma conclusão, a mineração é a espinha dorsal do Bitcoin. Sem ela não há rede segura, então ela é extremamente relevante. Minerar em casa, na maior parte das vezes, não é viável, salvo em alguns casos muito específicos, se você consegue um setup de tecnologia muito bom, peças muito baratas, energia muito barata, que infelizmente não é aí a condição atual do Brasil. Então, no Brasil, infelizmente, minerar em casa é praticamente inviável, né? Virou jogo de gente grande, existem pools de mineração, e esses pools, embora sejam quantidades de energia muito concentradas, elas podem ser compostas aí por várias pessoas, por várias empresas e por várias entidades distintas. Então, os pools de mineração eles acabam agregando a força computacional e dividindo as recompensas em várias pessoas. Então, se por acaso algum pool grande de mineração que existe acabar fazendo alguma coisa que é errada, as pessoas aí que compõem esse pool, elas podem se dispersar, né, e formar novos pools de mineração. A mineração então tem um lado pouco falado, né, que ela pode salvar a energia que seria desperdiçada e até financiar novas fontes limpas de energia, o que é realmente fantástico hoje em dia. E o Bitcoin ele vem mudando não só a parte financeira, mas a parte energética, e isso é muito interessante, né? Michael Saylor fala bastante sobre isso também. Bom, então o futuro da mineração está na fronteira entre tecnologia, energia e liberdade financeira. Isso é verdade, eu acho que é uma ótima frase para terminar este vídeo aqui. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários. Quero saber a opinião de vocês sobre a forma que o Bitcoin impacta não só o dinheiro, mas também a energia e pode promover esse desenvolvimento, inclusive tecnológico, na humanidade para as próximas décadas e talvez até mesmo séculos. Eu vejo vocês então no vídeo da semana que vem. Se vocês gostaram aí, enfim, fiquem à vontade para divulgar o vídeo com aquele seu amigo que quer saber mais aí sobre como é que funciona o Bitcoin, como é que essa história de mineração não entendeu até agora. Esse é um ótimo vídeo para despertar a curiosidade aí sobre o assunto. É claro que eu não entrei em aspectos tão técnicos aí, é um vídeo para um público geral, mas já começa a despertar um pouco sobre esse aspecto fascinante do Bitcoin, que é a mineração. Vou ficando por aqui então, um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo, até mais.